Bom dia a todos, eu sou a Diva, fiz o quarto Renascer com Maria. Estou aqui hoje para partilhar a palavra do Santo Evangelho no livro de João, capítulo João 20, versículo do 11 ao 18. O poder da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Dita essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste e eu o irei buscá-lo. Dizendo-lhe Jesus: Maria. Voltou-se ela e exclamou: Rabi. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi ao Pai. Mas vá aos irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou a eles que ele lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, Madalena é uma figura muito importante, né, na trajetória, na vida pública de Jesus. Desde a sua conversão, acredito que ela nunca mais saiu de perto de Jesus. Maria esteve aos pés da cruz. Maria participou de toda a via cruz de Jesus, mas ela também ouviu dele que era necessário que ele fosse e que no 3º dia ele ressuscitaria. Maria, depois do sepultamento de Jesus, foi a primeira a estar no sepulcro, né? Se sentiu incomodada, levantou logo cedo, ainda na madrugada, e foi ao túmulo de Jesus na esperança de encontrá-lo e perfumá-lo, com certeza colocar algumas flores. Convidou as outras Maria para ir com ela. Encontrou o sepulcro vazio. Interessante que nesse encontro dela, do sepulcro vazio, na hora de desespero, foi avisar para Pedro, né, e os outros, sem saber o que fazer. Eles foram, perceberam que Jesus não estava ali. João, né, disse, bem que ele disse que ele ressuscitaria no 3º dia. Ficaram felizes. Mas Maria Madalena permaneceu-se ali, chorosa, chorando muito, e olhava sempre para o túmulo vazio. Teve um diálogo interessante, né? Bem espontâneo com os anjos que estavam ali. Os anjos perguntavam para ela por que ela chorava, e logo em seguida ela teve um outro contato com a figura de Jesus, mas que para ela era um jardineiro. Ora, Maria Madalena, que teve que nosso Senhor Jesus Cristo andou por várias vezes por onde ele passou, ouviu todas as vezes que ele falou depois da sua conversão, né, da cura, do perdão de todos os seus pecados, da cura pela vida velha. Maria Madalena foi uma experiência incrível de um amor incondicional, né, de Jesus por ela, como é por todos nós. E neste momento, ela deixou que a dor tomasse conta dela. É incrível, isso me levou a muito questionamento, até mesmo para falar nesse momento. A gente fica assim, né? Como pode? Maria, que esteve com Jesus, ouviu, tocou, sentiu o cheiro, sorriu, alimentou-se muitas vezes com Jesus, e neste momento deixou que a dor tomasse conta, a ponto de não reconhecer quem estava ali na tua presença.
E quantas vezes a gente se coloca diante da nossa dor e muitas vezes a gente até culpa Deus pela dor que estamos passando. E quantas vezes a gente esquece que no próprio Pai Nosso a gente diz que seja feita a tua vontade e não a minha, né? Quantas vezes a gente ouviu e ouve na palavra, na santa palavra de Deus, que foi necessário que ele subisse, que ele foi preparar o lugarzinho para nós. E Maria, que ouviu isso lado a lado de Jesus neste momento de dor, preferiu sofrer com a dor por algumas horas ou alguns minutos, alguns segundos, não temos aqui o tempo determinado. Mas a santa palavra de Deus é um verdadeiro manual para a nossa vida, né? Que quantas vezes a gente se coloca nessa situação e esquecemos que ela não reconheceu nem que ali eram dois anjos, né? Que estava tendo um diálogo com ela. O jardineiro que não era jardineiro, que era Jesus. Quantas vezes a gente está nessa situação, né? Da gente não reconhecer na figura do outro, muitas vezes um anjo na nossa vida, e nem reconhecer a presença de Jesus também em nossa vida. Mas isso, meus irmãos, eu acredito que é pela falta de exercício da nossa fé. Porque se eu não exercito a minha fé, eu não consigo encontrar esse encontro com Jesus. Esse encontro na intimidade com Jesus. Muitas vezes a gente sim deixa a dor tomar conta. Porque às vezes a gente se sente que não merecemos essa dor, muitas vezes. Mas nós merecemos, porque é através dela que nós vamos levantar, sacudir a poeira e somos convidados a continuar e de uma forma mais fortalecida. Deus nunca dá um fardo que não vamos dar conta de carregar, porque Ele está sempre conosco. A gente precisa entender, aceitar isso, Ele está sempre conosco. Esse jardineiro, eu acho interessante porque eu gosto muito de uma frase, e tem uma grande serva de Deus, nossa amiga, que ela gosta dessa frase também, e eu me lembro dela e eu tenho certeza que quando ela ouve falar, ela lembra de mim, que é: Maria é o jardim das delícias de Deus. Então, como Cristo apareceu como esse jardineiro, Ele é a delícia de Deus, né? Ele é essa delícia. E nós somos convidados também a sermos delícias, pequenas delícias, porque nós temos que ser Cristo na vida do outro e temos que enxergar o Cristo na vida do outro, do meu irmão. Eu abri essa palhinha para falar nisso porque o jardineiro me fez lembrar essa frase. E quando Maria reconhece esse mestre, cai por terra todo medo, todo pavor, todo desespero. Ela volta a ter aquela fé. E o mais interessante é que ele diz: não me retenha. E muitas vezes a gente faz isso. A gente não quer falar de Deus para ninguém. Ah, mas eu não estou negando. Não, mas eu tenho vergonha. Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou, né? Não tenho coragem, não vou fazer isso. E aqui Jesus nos convida, como convidou a Madalena, a sermos missionários, a levar Jesus ao outro, né? Mas para eu levar esse Jesus, eu preciso me abastecer, eu preciso trabalhar em mim a minha fé, e eu preciso buscar Jesus onde eu devo buscar. Eu preciso, não é no túmulo. Muitos dizem que nós católicos amamos um Deus morto, e não é no túmulo que eu tenho que buscar. Eu tenho que olhar para a cruz, ver o crucificado e dizer: foi por mim que alguém derramou até a sua última gota de sangue naquela cruz. Mas Ele também me chama a ressuscitar com Ele, né? Porque precisamos, nós temos que trabalhar em busca do alto, temos que buscar essa força, porque nós temos que nos encontrarmos lá no céu, porque Ele subiu, dizendo que estava indo preparar a nossa casa, a nossa casinha. Olha que maravilha! Então nós temos que ter em mente isso e trabalhar a nossa fé para que nós possamos encontrar com esse Cristo.
Outra passagem que não fala aqui nesse evangelho, mas falou no domingo, que o túmulo estava aberto, os lençóis dobrados na cabeceira da cama. Me faz muito lembrar das histórias dos reis passados dentro da palavra de Deus. Não sei se esse ritual dos reis da história é mais próxima da gente, mas os reis tinham mania de o serviçal estar sempre com o guardanapo pronto a servir seu rei. Se o rei terminasse de comer e entregasse o guardanapo amassado, né, de qualquer jeito para quem estava ali lhe servindo, é porque ele não ia voltar mais comer. Mas se ele o dobrasse e entregasse para o seu servo dobrado, é porque ele iria voltar a se alimentar. Então, olha que maravilha, até isso Jesus teve o cuidado, Jesus dobrou os seus lençóis e deixou na cabeceira do túmulo. Isso significa para nós que Jesus vai voltar. Então, que diante desse santo evangelho, que nós possamos confiar, amar mais esse Jesus maravilhoso que fez tudo por nós, tudo e muito mais do que a gente possa imaginar. Que nós possamos crescer na fé, que nós possamos encontrar Jesus e os anjos do Senhor nas pessoas certas, no lugar certo, que nós possamos aumentar a nossa fé diante dessa semana de Páscoa que viveremos. Uma feliz Páscoa a todos, que Deus os abençoe, que Maria esteja sempre presente, passando na frente de toda a nossa vida, sempre. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.